Muito bem, pessoal. Então agora vamos fazer a mesclagem de duas tabelas, tá? Para fazer uma espécie de relacionamento SQL, tá? Sem usar SQL. Então eu deixei aqui uma planilha como base. Vou deixar na descrição aqui uma planilha como base que tem uma tabela de cursos, tá? Então tem aqui o ID do curso, o nome do curso, né? A trilha. Para quem já trabalha com estrutura de dados, já viu que dá para normalizar ela aqui, dá para melhorar isso, tá? Então, porque essa aqui é uma tabela de movimentos, né? Então eu poderia, por exemplo, isolar os cursos aqui numa outra tabela, mas enfim, vamos deixar tudo aqui. Então eu tenho o curso, o nome, a trilha que ele segue. Isso aqui poderia, por exemplo, remeter a uma outra tabela que explicasse melhor as trilhas, mas por enquanto aqui eu só preciso saber que trilha é, quanto que eu vendi no período, e aí não importa o período ainda, é só vamos considerar que é desde o início, tá? Eu vendi isso aqui, por quanto eu vendi, tá? Então caberia uma coluna aqui de total da venda, né? Total geral, isso vezes isso. NPS é uma medida que mostra índice de indicação, né? Qual o fator de indicação do curso do aluno para os outros, né? Então, eu tenho índices de 8 para cima, é relativamente legal. 9 é bacana e 10 é o esperado, né? Dificilmente chega no 10. Sempre tem alguém que não indica tanto assim. E quando você fica abaixo dos 8, é crítico. Então eu vou entender que aqui abaixo dos 9 seria crítico. Então tem uma análise aqui para fazer. Ó. Esse curso aqui de PHP está abaixo dos 9 e esse aqui também está abaixo. Os demais estão acima. E aqui o instrutor. E esse instrutor eu não sei que diachos é o número 1, número 2, número 3. Então eu tenho uma tabelinha com os instrutores. Ó. Os 3 instrutores, né, disponíveis e a relação. Então eu vou literalmente pegar esse instrutor aqui e linkar com essa tabela aqui para me dizer quem é o instrutor e qual é o e-mail dele. Tá? De repente eu quero falar com o instrutor do curso de PHP para entender com ele por que o NPS está baixo. Né? Então, qual é o instrutor número 2? Sei lá. Então eu venho aqui, vai o Zeca. Maravilha, tá bom? Bom, então vamos fazer a relação. Essa é a planilha que chama dados cursos. Eu vou deixar ela quietinha aqui, tá? E vou fechar. Bom, eu vou na verdade abrir uma nova aqui e vou fechar ela lá depois, tá? Daqui a pouco eu fecho ela aqui. Muito bem. Então, por que fechar, né? Porque dependendo de onde você está, você pode ter violação de compartilhamento, ela pode estar em uso, então deixa ela quietinha lá, depois qualquer coisa a gente abre ela. Então vamos aqui em dados, obter dados, agora é de arquivo, né? No arquivo Excel. A tabela está aqui, ó. Deixa eu só ele carregar. Ela chama... Cadê? Deixa eu carregar ela aqui. Aqui, ó. Dados. Dados cursos. Muito bem, então ele vai me trazer, eu vou enxergar duas abas, provavelmente, né? Eu espero, cursos e instrutores aqui, ó, e eu vou trazer essa aqui, tá? Bom, podia trazer as duas de uma vez? Então aqui não é o melhor momento, tá? Então a gente vai trazer a primeira, já tem até um tratamento aqui que eu vou deixar, ó, que eu vou mexer primeiro nessa aqui. Vai ser a minha base... que é a maior planilha, né? Então eu vou deixar ela como base aqui. Então duas coisas que eu vou fazer. A primeira, como eu tenho um nulo aqui, eu posso receber nulos, eu vou vir aqui e já deixar a etapa de remover, ó, página inicial, remover linhas em branco. Já vou deixar essa etapa aqui para não correr risco de nulo, tá? Outra etapa é criar a coluna multiplicável aqui. Então quantidade de vendas, Ctrl, adicionar colunas, padrão, multiplicar. Isso aí está nas aulas anteriores, tá? Então eu vou deixar aqui. Então vai ser total venda, tá? Bom, maravilha. E aí eu tenho isso aqui, instrutor, tá, que é o que eu quero resolver. Para isso a gente vai fazer o seguinte, em página inicial, a gente vai acrescentar uma nova fonte, porque eu só tenho essa fonte aqui, ó, cursos. Vou acrescentar uma nova fonte aqui, ó, botão direito, nova fonte, arquivo, pasta. A mesma pasta, tá? Importa. Só que aí a gente vai puxar agora o instrutor. Esse cara aqui. Ok. Ele vai carregar aqui. Tá vindo aqui já. Então, ele vai carregar aqui, ó, instrutor e curso.
Então já vi que eu consigo trabalhar com duas tabelas, né? Maravilha. Mas o que eu quero? Eu quero mesclar. Então eu venho aqui, ó, mesclar consultas. E ao invés de eu tenho duas opções aqui, ó. Mesclar ele vai alterar a própria aqui, né? E eu quero gerar uma terceira, tá? Para manter aquela lá, caso eu precise mexer alguma coisa. Então eu vou usar essa aqui, ó, mesclar consulta como novas. Por quê? Porque eu quero que tenha uma aba, né? Um local exclusivo com as mesclagens, não na própria, senão eu vou me confundir depois. Então, mesclar consulta, mesclar página inicial, mesclar consultas como novas. Beleza, e olha que legal isso que ele traz, ó, isso aqui é muito legal. Eu tenho aqui a primeira tabela que é cursos, e eu vou indicar esse campo, ó, vou clicar aqui, ó, esse campo. Eu vou vir aqui embaixo e vou selecionar instrutores, e vou indicar esse campo aqui. Então ele está fazendo que tipo de junção, ó? Tudo que bate. Aqui eu tenho, quem quiser explorar isso aqui, um monte de opções aqui que a gente pode ver depois, com calma e tal, né, no módulo mais avançado e tal. Mas literalmente eu estou dizendo, ó, esse cara está preso com esse cara aqui. Então, quando for um aqui, vem aqui e devolve o Ivan. Quando for 3, vem aqui e devolve o Dudu. Tá? Então ele vai fazer essa relação. Muito bem. Aí, ok. Inclusive, se não tiver relacionamento, ele vai colocar nulo lá, tá? Não vai existir. Quando eu dou o ok, essa planilha aqui, a mesclar, tá vendo que ele gerou uma terceira? Essa mesclar, ela me traz aqui, ó, a última coluna. Essa coluna, tá vendo que eu tenho o table? Se eu clicar aqui, ele me mostra a informação do aluno, da relação, ó. Ele vai me dizer quem é o ID 1, mas não é muito bem isso que eu quero, né? Então, nem mexe aqui, né? A gente vai voltar para cá. E aqui, ao invés de a gente clicar aqui, para ele me dizer, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Aqui na etapa, essa aqui, fonte. Tá, então para eu voltar aqui, essa etapa aqui eu posso tirar, ó, não preciso dela, tá? Então ao invés de eu clicar aqui, porque ele vai me dizer a relação, ele vai me trazer só a relação, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me trazer o instrutor 3 e tal, eu vou clicar aqui, ó. E quando eu clicar aqui, olha que isso é sensacional, o que ele vai me dizer? Quais são os campos que você quer que eu traga aqui para dentro, como coluna? Então eu não quero esse, eu quero esses dois aqui, ó. Se você quiser um só, basta marcar um só, né? Usar a coluna original como prefixo, não preciso, porque não ele vai colocar instrutor, ponto instrutor, vai ficar grande demais, né? Então eu vou dar um ok. Quando eu fizer isso, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, coloque aqui, dá um ok aqui, coloque aqui do lado, ó, olha que maravilha, coloque os dados que você foi buscar. Então ele fez uma mesclagem, aqui eu vou chamar nome instrutor, e aqui eu vou e-mail mesmo. Pode ser e-mail do instrutor, né? Ficar mais coeso, instrutor. Então olha que maravilha, eu tenho as mescladas. Aí, feito isso, não tenho mais nada, né? Já tá resolvido. Já estou com ele resolvido para... quando eu atualizo o curso, ele já tem a etapa de, cadê aqui? Limpar em branco. Aí ele gera a mesclagem aqui. Nessa mesclagem eu tenho o total da venda que veio, ó, que é a coluna calculada, o NPS, e eu tenho aqui os dados resolvidos. Fechei. E é rápido, hein? É muito mais rápido do que se a gente fosse fazer PROC-Vs e tal. Aí ele descarrega aqui as planilhas, ó, os originais. Isso aqui eu posso depois desconsiderar, tá? Mas elas são basicamente a origem lá dos dados, né? E olha aqui o mesclar, que maravilha, ó. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lá na outra planilha, vou incluir um curso, um novo instrutor, e vou colocar um curso que não tem instrutor, para ver como é que ele se relaciona aqui. Então eu vou salvar isso aqui, tá? E vou na planilha de dados. Muito bem, então eu vim aqui em dados cursos e eu incluí, ó, Python e me relacionei a mim, né? Número 1, que é o instrutor 1 aqui, ó, tá? E coloquei um curso de Bootstrap, acho que não tenho, enfim, front-end, e ele está sem instrutor relacionado. Então eu coloquei mais um, me relacionei a mim, e um curso que não tem instrutor, tá? Aí vamos lá na planilha ver o que acontece. Muito bem, então eu trouxe aqui, ó, a planilha, eu chamei de mesclados, tá? Agora eu vou vir aqui e vou atualizar. E vamos ver se ele vai lá e busca e o que ele traz de volta. Ele leva um tempinho.
Se tiver em rede ou web, ele vai levar um pouquinho mais, tá? Mas a ideia é que ele traga os dados para cá. Então, olha só, ele trouxe aqui Python, bonitão, né? Relacionou, e aqui simplesmente ele trouxe vazio, ele não conseguiu fazer a relação, tá? Então, se eu abrir aqui a consulta, eu vou ver que não tem relacionamento aqui. Mas, se eu colocar um instrutor 4 lá, ele vai relacionar e vai trazer o instrutor aqui, tá bom? Então, a mesclagem das duas com as etapas está concluída aqui, tá? Esse basicão de mesclagem já dá uma boa ideia do que a gente pode construir mais para frente. Até a próxima!